com o engenheiro Marcelo Castagnoli. Marcelo, bom dia, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Otávio. Bom mais dia uma a todos vez. que estão nos vendo. Hoje a gente vai falar de aquaponia. Isso. O que é a aquaponia? Olha só, Otávio, a aquaponia é uma modalidade de produção de peixes com produção de vegetais. Tudo isso em consórcio. Uma simbiose perfeita, vamos falar assim. Tem a hidroponia, que é onde você produz vegetais Sem solo. sem solo. Isso. Tá, e você utiliza a água em que você está criando O peixe. o peixe. Então, em vez da gente falar em sistema tradicional de hidroponia, onde a solução nutritiva ela é artificial, quer dizer, a solução é feita com produtos químicos, a gente passa a trabalhar com uma solução nutritiva para os vegetais de origem orgânica. De que forma? O peixe se alimenta de ração. Tá. Então, para a gente ter uma noção, para cada quilo de ração que a gente coloca no sistema por dia, A gente tem umas imagens, pode rodar enquanto eu estou explicando. nós vamos ter uma necessidade de 250 gramas de oxigênio para que esse animal possa metabolizar a ração. Tá, 1 quilo de ração por dia, 250 gramas de E são dados oxigênio médios, pra né? Só para a gente ter uma ideia. Desse metabolismo, nós vamos ter a produção de 500 gramas de fezes. Tá. Metade dessa ração vira material orgânico, então, dentro do sistema. Tá, O peixe também urina, tá, certo? E aí a gente tem uma eliminação, então, entre fezes e urina, algo em torno de 5,5 gramas de ortofosfatos para o sistema. tá, Ortofosfato já é um nutriente para a planta, tá. certo? Na respiração, ele elimina gás carbônico. Então, para esse quilo de ração, ele botou para fora 340 gramas de gás carbônico por dia. Tá, vou pedir só para interromper interrompe o vídeo, volta ele no começo um pouquinho antes que a gente entra na segunda parte. Pode interromper e voltar, a hora que tiver ok, pode rodar já do começo. Tá, continua a sua explicação então. E Na respiração ele... troca os gases nas brancas, nas guelras, Tá. né? É comumente falada guelra. O gás carbônico sai passivamente do corpo do peixe e o oxigênio entra, Tá, certo? E nessa operação ele aproveita para eliminar a amônia. A amônia que nós, mamíferos, sangue quente, que saímos da água, né, precisamos trabalhar ela dentro do nosso organismo, transformando ela em ureia, para ser filtrada no rim e aí eliminada através da urina. O peixe diretamente elimina amônia, então ele não gasta essa energia para trabalhar a amônia em ureia, que não é tóxica para rodar dentro de um organismo. ele elimina a amônia, elimina o gás carbônico, nas Isso. fezes você tem metade do que ele Consumiu de via o alimento, material orgânico. porque a outra metade ele usa para metabolizar, para poder o processo de crescimento dele. Então, nessa brincadeira, nós temos duas óticas agora. Podemos olhar para isso e falar, poxa vida, o peixe polui a água. Que muita gente diz. Exato. Então, ele é impactante para o meio ambiente. Nós vamos jogar dentro de um corpo d'água algo que pode sobrecarregar esse sistema no futuro. Ou usar essa água nutrida pelo peixe, entre aspas, agora para nutrir o vegetal. Interessante. E a gente para de gastar água. Porque essa água circula. Circula o E na tempo medida todo. que essa água circula, ela passa nutrientes para as plantas que estão em sistema de aquaponia. Que Recupera a condição da Recupera a água condição para da que água. o peixe aproveite ela para continuar crescendo, Tá. certo? Essa é a grande dinâmica dessa aquaponia. Tá. No meio desse caminho, a gente precisa separar as fezes, Tá. certo? Isso sim é um problema. Daí o uso de tanques circulares Podemos seguir aí. e autolimpantes. Tá. Que são as próximas imagens que a gente tem, né? Isso. Esse é o sistema de escoamento. De escoamento sempre central, se o tanque é circular. E a gente, quando criança, já brincou com areia dentro de bacia ou de balde, já fez essa água girar. Engraçado, tudo aquilo se concentra no centro. Vai para o centro, faz o famoso redemoinho, né? Isso, o vórtice, né? Vórtice, exatamente. E aí, nessa brincadeira, a atuação da força centrípeta, que Tá. carreia esse material orgânico para o centro. Esses são os tanques. Isso, essa é uma ideia de montagem dos tanques, uma ideia de uma unidade de produção em alta densidade. Esses peixes ficam dando volta aí, não vou ficar com tonto, não? Não fica tonto e também não gasta energia demais. Isso é uma brincadeirinha. Não está certo a brincadeira, mas aí você está exatamente andando num ponto perigoso. Se a gente acelera demais, o peixe gasta energia. tá. Em vez de produzir músculo, Tá. E aí você joga a água para o sistema de hidroponia. Hidroponia. Que aí nós temos uma estante,
uma estufa, uma bancada de produção dentro de uma estufa. A água que está circulando aí por baixo é aquela água que veio lá dos tanques, do peixe. Terminou o circuito por baixo aí desses vegetais, pelas raízes, ela retorna para o tanque de peixe. Interessante, interessante. Certo? Então, nesses instantes de falta d'água que nós estamos passando, é uma técnica realmente interessante. Sem dúvida. Por trabalhar com alta densidade de peixe, você precisa de espaços mínimos e consegue trazer, então, essas unidades de produção de alimentos saudáveis próximos a grandes centros urbanos, sem gasto de água. E me parece não ser uma operação muito complicada do ponto de vista. Desde que tem que ter um técnico convenientemente orientado e tal, calculado toda essa matemática, você tem esse sistema estável e em condições de produzir de um lado o peixe, de outro lado o vegetal. E se você tem um tanque daquele, por exemplo, você consegue gerar quanto de água para produzir quanto em hidroponia, por exemplo? Vamos lá, mais ou menos para cada 60 a 100 gramas de ração por dia, você vai nutrir 1 metro quadrado de área de plantas. Interessante. E o sistema todo, ele já tem uma planta, como a gente viu ali em imagens, né? Sim, já. Tanques com as bancadas. Exato. Tá? É isso? Aí e são tanques o quê? Tanques de lona? Tanques de lona por serem mais simples, né? De ser trabalhados, mais fáceis de executar a limpeza de tudo isso. Então, o tanque de lona, ele é utilizado. Que são esses tanques aí grandes. Exato. Daí a água em circulação sai pelo centro do tanque. Pelo centro do tanque. Vai através de um sistema de canalização para abastecer as bancadas onde crescem... enfim, o que foi em hidroponia. Hoje você tem tomate, hoje você tem de tudo. Começou com alface e agora tem até morango em hidroponia. Morango em hidroponia, todos os temperos em hidroponia e flores comestíveis. Também. Também é possível trabalhar com hidroponia. E aí esse é o sistema completo, então. Você tem os tanques e as bancadas as estufas com as bancadas para hidroponia podem estar próximas, ao lado, é só você ter a canalização. Gasta menos energia. A ida e a volta, né? Aí a gente vê uma bancada, tem alface crespa, aquela roxinha, né? Essa água veio de lá, passou por aí, adubou e voltou para lá de novo. É tudo reciclado. Reciclado. Bacana, muito Perda de água em torno de 0,5% a no máximo 3% ao dia. O uso racional da água. Exatamente. Totalmente. Basicamente, e vocês têm a tecnologia e vocês montam todo o sistema. A gente já tem muitas operações dessa no Brasil? Tem bastante consulta, sabe, Otávio? Porque a falta de água está incrível. Para o Brasil é novo, essa técnica surgiu nas Ilhas Virgens há quase 30 anos atrás. Nas Ilhas Virgens. Isso. Aí o engraçado é que nas Ilhas Virgens o caro, quem vale mais, é o alface. Ou, né, estamos no meio do oceano, com pouca área produtiva, o peixe tem do mar, é mais barato. Um pezinho de alface no meio do oceano custa uma fortuna. Exato. Então, quem sustenta isso aí, na verdade, lá são os vegetais. É que nem oriental, quando cai em churrascaria no Brasil, não consegue entender como é que servem tanta carne por um preço daquele. Né? No Japão, um bifinho assim custa uma nota. $100. Exato, por aí. Ok, eu agradeço a sua participação aqui, Marcelo. Obrigado. Deixa contatos de internet e telefone de vocês. Claro. Tranquilo. Pode passar. O site da empresa é www.sansui.com.br. Nosso telefone 2139-2888. Esse que está na tela. Exatamente. TDD 11 São Paulo. Obrigado, Marcelo. Até a próxima. Obrigado, Otávio. Até a próxima.